Admar Lopes muda a rota, Pedrinho resiste, lateral Paulo Henrique surpreende a todos. Isso não é normal. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi. Estou chegando nesse domingão com todas as informações para você, torcedor vascaíno, que acaba de pousar aqui no canal do Torcedor do Vasco. É isso mesmo. Você chegou no canal destinado a você, torcedor vascaíno. Então corre aqui embaixo agora, vamos bater a meta dos 100.000 inscritos. Você correndo ali, clicando no botãozinho escrito inscreva-se. Tá aqui embaixo, hein? Tá fácil, é só vir aqui e clicar no botãozinho para participar dessa grande família aqui no canal do Torcedor do Vasco. E claro, vamos falar muito sobre a mudança de rota de Admar Lopes, rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco já perdeu a 10ª colocação, mas a boa fase deve continuar agora contra o Palmeiras. E também vamos falar sobre a resistência do presidente Pedrinho e muito mais em um vídeo lotado de informações, você não pode perder nada. E claro, eu deixo uma super dica aqui pra você com a Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira do Vasco no basquete e quer também ser sua parceira. Sabe essa plataforma aí que não te dá nada, que você faz seus palpites esportivos? Pronto, resolvido. Corre na Estrela Bet que você vai ter seu primeiro depósito dobrado. Depositou 50, vai ter mais 50. Depositou 100, vai ter mais 100. Apenas através do primeiro comentário fixado aqui, onde tem o link. Você tem que clicar nesse link, fazer o seu cadastro e fazer o seu primeiro depósito para ganhar esses benefícios. Beleza? Sem contar que, preste atenção, hein? Você corre riscos de ganhar camisetas do Vasco no basquete, ir para o Estrela Bet Day em São Januário, jogar basquete com um profissional do Vasco e muito mais. São muitos benefícios para você que é vascaíno, é óbvio, né? Para você que não é vascaíno, nem vai, porque não tem benefício. É só para quem torce pro Vascão. Fechou? Tá fechado? Link no primeiro comentário fixado. Molezinha para você agora fazer seus palpites na Estrela Bet. A Estrela Bet é parceira também aqui do nosso trabalho. Jogue com responsabilidade, maior de 18 anos. Não é uma forma de ficar milionário, e sim entretenimento. Então, contando com a sua responsabilidade, solta a vinheta, bora pro vídeo. Admar Lopes muda a rota, Pedrinho resiste, Paulo Henrique surpreende a todos, isso não é normal. Fala, torcedor vascaíno que tá chegando nesse vídeo, eu peço para você deixar o like ajuda e avisa para a plataforma que sim, falar de Vasco é positivo. E você tá aqui no canal da torcida do Vasco, né, o canal destinado ao torcedor vascaíno. Você deixa o seu like também para dar aquela moral, beleza? Olha só, hein, vamos falar sobre a mudança de rota após a chegada de Admar Lopes, né? Para todos que acompanham aqui o nosso trabalho, né? Eu tive uma conversa em particular com o Admar Lopes lá em Quito, no Equador, na partida entre Independente Del Valle e Vasco, né? Foi flagrado aqui em vídeo essa conversa que a gente teve ali. Enfim, falamos sobre contratações, sobre a contratação que tinha chegado na época, que era o Thiago Mendes. E o Admar Lopes, ele falando sobre o trabalho, ele afirma para mim que coisas boas estariam por vir, né? Não foi muito bem aceita essa fala naquele momento, mas agora a gente percebe que com o Admar Lopes as coisas literalmente mudaram, né? O mercado que o Vasco mapeia hoje na janela de transferências, né, dentro do mundo do futebol, é completamente diferente do mercado que o Vasco mapeava sem o Admar Lopes. Então a gente tem uma mudança muito grande, né? O Admar Lopes literalmente mudou a rota do Vasco, né, nessa sua chegada, né, pós-chegada do Admar Lopes. E deu para perceber também que o presidente Pedrinho deu autonomia para o Admar Lopes trabalhar, né? Coisa que o Marcelo Santana tinha se queixado na sua saída. E, de fato, né, o Admar Lopes é um grande profissional. Nas coletivas ele se antecipa falando, dando informações de maneiras estratégicas, né, para blindar jogadores. É um cara de pensamento muito forte, né? Eu tive essa conversa com ele, ele traz muita confiança para quem está conversando com ele ali, para quem se comunica com ele diante, né, desse cenário do futebol do Vasco. E claro, a implementação do trabalho do Admar Lopes diante de um mercado completamente alternativo e criativo fez o Vasco pular um patamar no Campeonato Brasileiro, principalmente encontrando, né, em dois mercados alternativos, Robert Renan e o Carlos Cuesta, jogadores que mal chegaram e já assumiram, né, a titularidade da zaga vascaína. Todos nós sabemos, né, que o Vasco tinha essa deficiência em muitas janelas, principalmente janelas feitas pelo presidente Pedrinho e pelo diretor técnico Felipe, que era a demanda ali, né, muita gente falando dessa autonomia do Felipe nas contratações. Até hoje a gente ouve falar, né, em algumas entrelinhas aí nas coletivas que o Felipe indica, busca informação, enfim. Então,
Ao tirar poderes do Felipe e da diretoria do Vasco, a própria diretoria concentra esses poderes em Admar Lopes, que dá um show nessa janela de transferências, claro, com aquilo que nós temos em mãos, né? Com a demanda que a gente tem e também com as possibilidades que nós temos hoje para lutar no mercado. Ele conseguiu extrair o máximo daquilo que o Vasco pode buscar nesse atual momento da temporada. E sem contar que também a mudança de rota no planejamento, a partir da chegada do Admar e do Fernando Diniz, o Rayan deixou de ser um jogador negociável para ser um jogador inegociável nessa janela, pelo menos com propostas em base de mercado. Lógico, se chegar uma proposta irrecusável, irresistível, é óbvio que dificilmente, né, com Admar ou sem Admar Lopes, dificilmente seguraria. Mas com aquilo que o mercado responde naturalmente, o Vasco resistiu, o presidente Pedrinho resiste a todo o assédio, né, ao garoto Rayan, e muito por conta da participação, né, do Admar Lopes, que conhece o mercado europeu, sabe da valorização de jovens, já trabalhou em clubes no qual essa estratégia criativa tem que ser aplicada, e no Vasco não foi diferente. Eu fico aqui imaginando o torcedor e eu quero saber a sua opinião. Você vai colocar de onde você está falando e a sua opinião sobre Admar Lopes. Do que você está achando do trabalho do português à frente do futebol do Vasco? Bom, eu vou começar aqui, hein? Eu, Lineker Biondi, do Rio de Janeiro, capital, estou aprovando a chegada e o trabalho do português Admar Lopes. E você, tá falando de onde? Você em que lugar do Brasil ou em que lugar do mundo? Fala com a gente aqui no canal. Coloca lá o seu nome de onde você tá falando, se você aprova ou não Admar Lopes à frente do futebol do Vasco. Como eu falei anteriormente, né, o Pedrinho resiste e, claro, o Vasco agora só deve negociar o Rayan por valores superiores a 30 milhões de euros. É isso mesmo, hein? Vale quase esbarrando em 200 milhões de reais. Rapaz, o Rayan se valorizou muito nesses últimos meses, né? Um jogador que vem também em ascensão, é muito jovem, tá evoluindo, vai evoluir cada vez mais, ganha um poder de decisão muito grande, ajuda na recomposição, é como o Diniz falou. Forte, canhoto, chuta bem, tem presença de área, tem poder de marcação. O Rayan vem sendo um dos jogadores mais completos desse elenco vascaíno e, claro, com a crescente do Felipe Coutinho, com a crescente de outros jogadores, com o setor defensivo mais sólido, a tendência é se desenvolver ainda mais. Então, a resistência feita no Vasco para com o garoto Rayan vem dando certo e não só terá resultados nos cofres do clube, mas também dentro de campo, né? O Rayan vem jogando muita bola e ainda vai jogar muito mais. Bom, olha só, hein? Paulo Henrique surpreende a todos. Isso não é normal e não tem como normalizar, mas vem dando resultado. E muitas das vezes a gente discutiu, né, sobre esse fator no lateral direito, que é cotado para a seleção brasileira, o Paulo Henrique, que gastou a bola, né, contra o Cruzeiro, jogou muita bola, marcou um gol e deu uma assistência. E aí vem a surpresa. O Paulo Henrique, que é lateral direito, deu uma assistência para o Rayan com a perna esquerda e marcou também o seu gol com a perna esquerda, né, surpreendendo completamente o adversário, que acredita que o lateral direito sempre vai jogar para o lado direito, sempre vai finalizar com o lado direito, sempre vai cruzar com a perna direita. Não. O Paulo Henrique surpreende e utiliza-se muito da perna esquerda, né? Nesse jogo contra o Cruzeiro, eu volto a falar, fez um gol com a perna esquerda e deu uma assistência também com a perna esquerda. É impressionante, né? Como o aproveitamento do Paulo Henrique nessa partida com a perna esquerda é muito superior do que com a perna direita, né? O Paulo Henrique é um jogador muito ofensivo, mas também defensivamente não deixa a desejar por conta da sua saúde, né? Da sua questão física. Ele faz ali, se faz presente tanto no setor ofensivo quanto no setor defensivo. E você, acredita que o Paulo Henrique também possa atuar de uma outra forma, como ponta, cortando um pouco mais para dentro, jogando mais com a perna esquerda? Quem sabe, né? Em vez do Puma ser o jogador ali que está sendo utilizado fora da sua posição, o Paulo Henrique também ser testado por lá para aproveitar um pouco mais dessa valência e dessa sorte da perna esquerda. Apesar de ser algo que a gente possa pensar, eu acho que não, porque o Paulo Henrique tá jogando muito ali de lateral direito e não se mexe naquilo que tá dando certo, né? Então a gente vai torcer aí pro Paulo Henrique se desenvolver também mais e mais com a camisa do Vasco, pegar a seleção brasileira e, enfim, valorizar ainda mais aí a marca Vasco no mercado e também no mundo. E eu queria saber, obviamente, o que você achou sobre esse fato curioso, né? Uma surpresa. O lateral direito finalizando e marcando com a perna esquerda e dando assistência também
com a perna esquerda. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Peço para você deixar o like, porque daqui a pouquinho eu tô voltando com mais informações. Um forte abraço, saudações vascaínas.